Então vamos lá. Boa noite, boa noite. Boa noite, Arthur, Daiane, Marcos, Gomide, Lorena, João Pedro, Claudinei, Vitor, Sinair, Cássia, Simone, Gabriele, Juliane, que está chegando aí agora. Sejam bem-vindos à aula de hoje. Pessoal, contar para vocês o que aconteceu na aula hoje cedo. Eu coloco sala de espera, né? E aí, 2 pessoas entraram na aula hoje, não eram alunos, só que às vezes entra com nome parecido de aluno, sabe? Então eu acho que é aluno que tá ali, e aí eu acabo deixando entrar. E aí essas pessoas começaram a ficar falando besteira na aula. Aí eu continuei dando aula normalmente, né? Mas é desagradável. Então, se vocês perceberem qualquer movimentação estranha aí de alguém que vocês na hora percebam que não se trata de aluno, vocês me falam para eu bloquear essa pessoa. Porque apesar do Zoom permitir a entrada só depois da sala de espera, como eu disse para vocês, às vezes a pessoa coloca ali no login, no nome, parecido com o nome de algum aluno. Então, aí eu vou e permito a entrada, né? Aí, quando acontece... Pessoal, a aula passada nós começamos a estudar tipos de propriedade, ou melhor, nós começamos a estudar tipos de aquisição de propriedade imóvel. Vitor, no fim da aula a gente conversa sobre sua prova, tá? E quem quiser também, a gente comenta sobre a prova. Então, pessoal, na última aula a gente começou a estudar sobre aquisição de propriedade imóvel e nós vimos o primeiro tipo de aquisição de propriedade imóvel, que era o registro do imóvel no cartório de registro de imóveis. E hoje a gente vai estudar o segundo tipo de aquisição de propriedade imóvel, que é a accessão. O Douglas não quer entrar, ele vai assistir com você, sim senhora, Gabi. Então, o Vitor que perguntou da correção da prova, eu respondi para ele. Vocês estão querendo saber aí que Vitor que é? Tem mais de um Vitor na turma, então é o que me perguntou. Certinho? Qualquer dúvida acerca da correção da prova, no final da aula a gente conversa, tá bom, gente? Tem mais gente entrando aí. Acho que tá muito alto esse negócio aqui. Aí. Agora sim. Bom, gente, hoje a matéria é super legal. A gente vai estudar a accessão, que é uma aquisição originária de propriedade imóvel. O que é aquisição imóvel originária? A aula passada a gente estudou as classificações de aquisição de propriedade imóvel. A gente viu que ela pode ser originária ou derivada. Originária é quando aquela aquisição acontece sem a ação do antigo proprietário. O antigo proprietário não agiu de forma a convalescer aquela aquisição daquela propriedade imóvel. Por exemplo, uma usucapião,
uma aquisição por meio de uso capião, que a gente ainda vai estudar uso capião. Ela acontece sem a vontade do antigo proprietário. Na verdade, aquela pessoa que recebe a propriedade por uso capião, através da declaração do seu direito de permanecer ali por um período de tempo tal, ia sendo a sua posse mansa, pacífica, e aí conseguir esse tempo mínimo e, de repente, conseguir aí requerer essa declaração do juiz de que ele pode se tornar proprietário daquela coisa, vai depender da anuência do antigo proprietário? Óbvio que não. Não precisa de nenhuma ação, de nenhuma aquiescência do antigo proprietário. Lorena disse que tem gente na sala de espera. Todos que estão na sala de espera, eu já admiti, tá? Que a internet deles deve estar rolando aí. Obrigada por me avisar, tá, Lorena? Vai avisando aí, pode falar. Então, a cessão é um tipo de aquisição de propriedade imóvel originária. Não depende da ação do antigo proprietário. Inclusive, gente, por falar em tipos de aquisição, em classificação de aquisição de propriedade imóvel, já que a gente for da originária, é bom a gente lembrar o que seria a derivada. A derivada já é aquela aquisição que depende de ação, de atitude do antigo proprietário. Por exemplo, um contrato de compra e venda. Entra a vontade do vendedor de vender a propriedade e a vontade de comprar do novo proprietário. Os dois agem ali com uma bilateralidade, é um contrato bilateral, depende da vontade de ambos. E aí, quando existe a compra e a venda da coisa, se instaura uma nova propriedade, não é? De quem comprou. O antigo proprietário perdeu a propriedade porque vendeu, né, dispôs da coisa, e aí o novo proprietário adquiriu. Então, foi uma aquisição de propriedade que dependeu da venda, ou seja, da ação do antigo proprietário. Então, aí a gente fala que é uma aquisição bilateral, super facinho, tranquilo de entender, né? E hoje, o tipo de aquisição que nós vamos estudar se chama acessão. Como que escreve? A-C-E-S-S-A-O-T-I-O. Acessão. Soletrando. Programa soletrando. Hashtag A-C-E-S-S-A-O-T-I-O. Acessão. Ok? E o que é a acessão, gente? Quando, então, eu já sei, vocês já sabem, nós sabemos que a acessão é um tipo de aquisição de propriedade imóvel, né? O segundo tipo que a gente está estudando. Nós estudamos, aula passada, o registro, a aquisição por registro do imóvel no cartório de registro de imóveis. Hoje a gente vai estudar a acessão. Pois bem, a gente sabe, então, que é um tipo de aquisição de imóvel. Mas o que significa? Quando se dá a cessão? Pessoal, a cessão, ela acontece quando existe um acréscimo de uma propriedade que já existia. Então, e de repente a natureza permite que haja um acréscimo de terra a ela. Aconteceu naturalmente. Por exemplo, aqui, ó, a minha mão direita que está aparecendo aí para vocês no vídeo, ela é a margem de um rio. Aqui está o rio. Isso aqui é o rio com correnteza, por isso que ele está nervoso. Aí, o que acontece? Aqui é a margem, ó. E aqui nessa margem tem um proprietário, que tem uma chacrinha aqui. E aqui tá o rio, correnteza brava. E aí, de repente, com o tempo, com os anos, o que vai acontecendo? O que vai acontecendo com esse rio? Vai o quê? Vai alojando ali naquele lugar, naquele terreno dele, resquícios de terra de areia, né? E aí, com o tempo, a propriedade dele, que era assim, fica maior, fica assim. Por quê? Porque o rio foi levando fragmentos orgânicos ali que foram acrescentando uma parte
a essa terra, a essa propriedade que já existia. Isso aí é um tipo de acessão, né? Então, o conceito de acessão é a aquisição, é um tipo de aquisição de propriedade imóvel originária e adquire-se por acessão tudo aquilo que adere ao solo, de forma que uma vez que está ali aderindo ao solo, para retirar causa dano àquela propriedade. Tá? Só que essa nova parte que foi então adquirida pelo proprietário, que foi acrescida na sua propriedade, ela tem que ter acontecido naturalmente ou artificialmente. Por exemplo, e se acontecer do proprietário aumentar a margem ali do rio? É um tipo de acessão? Sim, é um tipo de acessão, só que ela é artificial. Nós vamos ver que existem 5 tipos de acessão. As primeiras quatro acessões que a gente vai estudar são naturais. A última, que é a construção, ela é uma acessão artificial, porque ela é feita pelo trabalho do homem. Todas as outras são naturais. Todos os outros tipos de acessão são naturais. Apenas essa é considerada, essa última que a gente vai estudar é considerada artificial, porque é feita pela ação do homem. Então, vamos aos tipos de acessão. Artigo 1248 do Código Civil. Para você que está aí com a internet, vai lá no Google, procura o Código Civil, corre no artigo 1248, que traz ali as 5 formas de acessão. Tá? Então, a primeira delas, vamos ler junto com a professora lá, o artigo 1248 do Código Civil. A acessão pode dar-se, por formação de ilhas, sim, formação de ilhas, a gente já vai ver como que acontece isso. 2, por aluvião. 3, por avulsão. 4, por abandono de alvéolo. E 5, por plantações ou construções. Então, são 5 os tipos, as formas de acessão, as formas de aquisição de propriedade imóvel por acessão, todas elas descritas no artigo 1248 do Código Civil. E a primeira delas, como eu disse para vocês, é a acessão por meio da formação de ilhas. Ué, professora, mas para mim, ilha não era de ninguém, não. Ilha era de todo mundo ou não era de ninguém, né? Como assim ilha? Como que eu vou ganhar uma ilha? Porque a gente acabou de ver que a propriedade ela pode ser acrescida por um evento natural, ou seja, uma propriedade que já existia, ela tem ali um acréscimo por um presente da natureza, né? Então, quer dizer que se aparecer uma ilha na porta da minha casa, eu vou ser o dono dela? Provavelmente. Se você mora ou você tem alguma propriedade ribeirinha, marginalizando ali um rio, um riacho, então provavelmente será sua. Aí você começa a orar, pedir para Deus ali, mandar através da corrente uma ilha, uma formação de ilha ali na frente da sua propriedade. Então, você vai ter uma ilha particular, nossa, pensa. E aí, para a gente entender essa questão de cada sessão, eu vou compartilhar aqui com vocês. Compartilhar aqui com vocês o material para vocês, que eu pesquisei, gente, aí o artigo 248, eu pesquisei desenhos, porque quando a gente está lá na sala de aula, o que eu faço? Eu costumo desenhar, né? Vocês sabem o tanto que eu tenho ali um dom artístico fortíssimo, tanto é que eu desenho, vocês não entendem nada, mas pela fé vocês acabam entendendo, né? Eu ajudo com mímica, tal. E aí, como a gente não tem quadro hoje, eu pesquisei na internet alguns tipos aí de acessão para ficar mais fácil de visualizar. Olha aí, os 5 tipos de acessão estão aí no 1245, conforme está aparecendo na telinha de vocês. O primeiro deles é a ilha, né? E eu trouxe, gente, olha que legal. Hoje de manhã deu certo. Vamos ver se dá.
Eu trouxe um vídeo para vocês, presta atenção então nesse vídeo. Deixa eu ver aqui se o volume tá ok. Vamos ver se vai dar certo. E aí, filho, como é que foi a aula hoje? Foi ótima. Aí. Não é história de pescador. Essa ilha apareceu no mar da Arábia faz 2 dias. Antes disso, a paisagem era formada apenas por água. O gigantesco monte de lodo, areia e rochas tem 20 metros de altura, 40 de comprimento e 100 de largura. Muitos moradores ficaram espantados e outros intrigados com o fenômeno. Cientistas explicaram que a ilha surgiu por causa do terremoto que atingiu o Paquistão na última terça-feira. Uma equipe do Instituto Paquistanês de Oceanografia encontrou no local concentrações de metano. Especialistas acreditam que o monte de rochas emergiu com o deslocamento de gases alojados sob a superfície. O sismólogo Gary Gibson, da Universidade de Melbourne, na Austrália, destacou que o surgimento da ilha é um fenômeno muito raro, principalmente quando ocorre tão longe do epicentro. Os proprietários de pequenas embarcações aproveitam para ganhar dinheiro com a nova atração turística. Eles têm levado visitantes à ilhota, cuja superfície é coberta de algas, pedras e peixes mortos. Além disso, mostram o gás que sai dentre as pedras. E eles têm de aproveitar. A ilha batizada de Zalzalako, em tradução livre a montanha do terremoto, não é uma estrutura fixa e vai se desintegrar com o passar do tempo. Gente do céu. Vocês viram isso aí? Que babado? Pensa, você tá lá, de repente você acorda, olha para o mar, você já mora no beirando o oceano. E aí aparece de ontem para hoje uma ilha aparece na sua frente. E aí o pessoal foi lá, né? E ainda saia gases da ilha, né? Enfim, isso é um barato. Mas e aí, é qualquer ilha que vai ser acrescida à propriedade? Não. Em primeiro lugar, a gente tem que saber qual que é o tipo de água ali que aquela ilha for formada. Aquela ilha está em águas particulares ou em águas públicas. Como que eu sei se é água particular ou água pública? Tem um código, tem uma legislação específica que tem aí o apelido de Código de Águas, Código das Águas. E lá tem a descrição que vem a ser águas particulares e águas públicas, tá? Então, aqui no nosso direito civil somente nos interessam as ilhas formadas em rios não navegáveis ou particulares, ou considerados particulares por pertencerem a domínio particular. Quando se trata de rios considerados particulares, a ilha que forma ali será do proprietário ribeirinho ou dos proprietários ribeirinhos que a cercam, tá? Então, se forem águas públicas, não pertence, não pode aderir à propriedade daquele proprietário que está ali, tá? Então, onde que o Código Civil vai tratar dessa propriedade adquirida das ilhas? Artigo 1249 do Código Civil. Artigo 1249 do Código Civil, deixa eu compartilhar aqui com vocês novamente. Olha aí. Artigo 1249 do Código Civil. As ilhas, aí logo eu coloquei um desenho aí para vocês, a gente vai lá. As ilhas que se formarem em correntes comuns ou particulares pertencem aos proprietários ribeirinhos fronteiros, observadas as regras seguintes. Primeiro tipo de ilha que a gente recebe na propriedade por acessão. As que se formarem no meio do rio consideram-se acréscimos sobrevindos aos terrenos ribeirinhos fronteiros de ambas as margens, na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o álveo em 2 partes iguais. Entenderam tudo, principalmente essa última parte, né? Na proporção de suas testadas, até a linha que dividir o álveo em 2 partes iguais. Completamente entendível esse artigo autoexplicável, né? Só que não. Por isso que eu trouxe uma imagem para vocês, um desenho
que não é lá essas coisas, mas foi o que eu consegui na internet. Olha aí para vocês. Aí nessa imagem que está sendo transmitidas aí para vocês, tem duas casinhas, não tem? O proprietário A e o proprietário B. Só que essa casinha do proprietário B, ela tinha que estar mais para o lado direito ali. Tá vendo o rio aí, gente? Ó, as margens do rio são pretas, linhas pretas contínuas. E lá no meio tem uma linha imaginária, que é essa linha tracejada, pontilhada. Essa é a linha imaginária que passa no centro do rio, tá? Então o rio, ele está aí entre essas duas margens pretas, essas duas linhas pretas contínuas. E aí a gente imagina uma linha imaginária, foi ótimo. Uma linha ali que vai dividir o meio do rio, tá? Então, esse meio ali a gente chama de linha meridiana do Álveo, tá? Vai dividir o rio em duas partes iguais. Imaginem vocês que brota no bailão do rio uma ilha. E aí, do lado esquerdo da margem tem o proprietário A e do lado direito da margem tem o proprietário B. Tá? Então, essa casinha aí do proprietário B tem que estar do lado direito da margem. Tá? Então, a margem esquerda é de A e a margem direita é de B, certinho? E aí, está vendo esse quadradinho azul com a ilha laranjada no meio? Ela é a ilha, tá? Imagina que ela brote lá no meio do rio. A gente viu que se esse rio for considerado particular, se for um rio que é considerado como água particular, de acordo com o Código das Águas, que é uma legislação específica que trata dessa geografia das águas, o que vai acontecer com essa ilha? A gente vai imaginar essa linha lá da meridiana do Álveo, que vai passar no meio do rio. A banda da ilha que tiver do lado esquerdo da linha meridiana é do proprietário A, porque ele está do lado esquerdo. E a banda da ilha que tiver do lado direito da linha meridiana é do proprietário B, porque a propriedade dele é justamente essa parte do lado direito do rio, tá? Então é assim que vai definir quando nasce uma ilha no rio e existem vários proprietários ali, né? Um de cá, um de lá. Então, toda a extensão de terra que essa ilha alcançar, que estiver de frente para algum ribeirinho, vai pertencer a ele. Lembrando que se tiver de um lado um ribeirinho A e do outro lado o ribeirinho B, a gente faz essa linha imaginária lá no meio do rio. A parte da ilha que tiver do lado direito dessa linha imaginária é do proprietário que está na margem do lado direito, que já tinha propriedade do lado direito. E a que está do lado esquerdo é do proprietário que já tinha propriedade do lado esquerdo, certo? Então, essa aí é o primeiro tipo de ilha lá do inciso 1 do 1249. Essas ilhas que se formam no meio do rio. Aí tem outro tipo de ilha, a gente vai no inciso 2, ó. As ilhas que formarem entre a referida linha e uma das margens consideram-se acréscimos aos terrenos ribeirinhos fronteiros desse mesmo lado. Então, olha aí. Aqui a diferença, gente, nesse inciso 2 aí do 1249, é que a ilha ficou todinha só de um lado do rio. Traçou-se a mesma linha imaginária lá, ó, a linha meridiana do Álveo, que ela fica no meio do rio, e a ilha estava todinha, olha lá a ilha desenhada, estava todinha do lado direito. E a casinha do proprietário B, que mais uma vez está voando no meio do nada e deveria estar ali do lado direito do rio, né? Então o proprietário B que foi aí, ó, beneficiado pela natureza, pela mãe natureza. A ilha está do lado dele. Aí o máximo que o proprietário A pode fazer é o quê?
fazer amizade com o proprietário B e pedir para fazer um churrasco lá na ilha para ambos curtirem, né, a amizade na nova propriedade do B, né, enfim. É a única coisa que o proprietário A pode fazer para curtir a ilha. E a terceira formação de ilha, está lá no inciso 3 do 1249, é quando nasce um braço no rio, olha só. As que se formarem pelo desdobramento de um novo braço do rio continuam a pertencer aos proprietários dos terrenos, à custa dos quais se constituíram. Olha aí o desenho para vocês, a imagem representativa. Imagine vocês que não existia esse braço, você está vendo o rio lá, está escrito rio, né? Do lado esquerdo está o proprietário A e do lado direito não existia aquela entradinha do rio lá, ó, não existia, mas aí teve um temporal, enfim, com o tempo, a força da correnteza acabou abrindo esse rio aí, ó, e cortou a propriedade de B. Então, antes desse braço do rio se estender aí para o lado direito, o que vai acontecer? O que existia ali? Tá bom, Peterson. O que existia ali antes do braço do rio invadir a propriedade de B? Existia a terra de B. Então, apesar do rio ter cortado aí ao meio a propriedade de B, aquela parte de terra ali de cima continua sendo de B, tanto a de cima quanto de baixo, porque assim já era, né? Gente, agora o segundo tipo de aquisição por acessão. Nós vimos que a acessão pode ser que a acessão é aquela onde... peraí, deixa eu admitir o Murilo aqui, gente. Aí. Nós vimos, então, que a acessão, que é uma parte uma parte que é acrescida à terra, né, através ou de fenômenos da natureza, através de fenômenos naturais, parte da propriedade que está fixa ao solo, tão fixa de forma que, se for retirada, vai danificar aquela propriedade que já existia, né? E a acessão pode se dar pela formação de ilhas, nós acabamos de ver. A acessão pode se dar pela aluvião, que é o que nós vamos ver agora, tá? O que é a aluvião, gente? Está lá no artigo 1250 do Código Civil. Deixa eu compartilhar com vocês, que precisa de desenho também, para vocês entenderem. Olha aí, artigo 1250 do Código Civil. Os acréscimos formados sucessiva e imperceptivelmente por depósitos e aterros naturais ao longo das margens das correntes ou pelo desvio das águas destas, pertencem aos donos dos terrenos marginais sem indenização. Olha aqui, deixa eu representar para vocês. Gente, imaginem vocês, aí ó, essa imagem. Tá vendo aí o proprietário A do lado esquerdo? Não tem um tracejadinho? Antes dessa barriguinha existir aí, ó, do rio, tinha aquela linha tracejada. Era a propriedade de A. Só que, o que aconteceu? Devido à correnteza ter deixado ali depósitos de terra, de areia, a propriedade de A foi se estendendo para o rio. Aí criou essa barriguinha aí, ó. Então, se a propriedade de A era só aquela parte ali antes da linha tracejada e aumentou essa barriguinha, teve um acréscimo, não teve? Muito prazer. Aí é a aluvião, tá? Então, você já viu aquela tia sua que toda vez que você vai lá na casa dela, ela fala assim: mas sua vida sentimental tá igual curva de rio, só lixo que para ali, né? Criticando sua vida sentimental. Então, é a aluvião, gente. A aluvião geralmente acontece onde o rio faz curva, porque
Não sempre só acontece na curva do rio, mas geralmente é assim. Porque a correnteza do rio vai depositando ali, ó, um material orgânico e a propriedade que está ali vai aumentando, vai invadindo o rio. Essa parte que é acrescida à propriedade também é um tipo de aquisição por acessão, tá? E é a chamada aluvião. E a aluvião ela pode ser própria ou imprópria. Olha aí a aluvião própria. É a que eu acabei de explicar para vocês quando vai acontecer esse acréscimo por despojos que o rio vai depositando ali. Agora, a aluvião imprópria, gente, ela já é o afastamento do próprio rio, devido ali ao fluxo do rio, talvez por uma estiada, enfim, o rio vai afastando da propriedade, olha lá. O rio se afasta da propriedade. Tá vendo as setinhas ali? Na aluvião própria, olha as setinhas. Na aluvião própria, a terra vai para a margem, tá vendo? Olha as setinhas. Aí teve a barriguinha aí, teve o acréscimo, teve esse acréscimo dessa praiazinha aí na propriedade de A, aluvião própria. Na aluvião imprópria também nasce essa barriguinha, mas é porque o rio afastou, não é porque o rio foi depositando material orgânico ali e foi criando aquela terra suspensa, mas foi porque o rio veio afastando na margem. As águas vão embora e por isso a praia fica maior, a propriedade aumenta. Essa é a aluvião imprópria, tá? Mas é a aluvião também. E as duas formas são formas de aquisição por acessão. Gente, e se acontecer isso aqui, ó? A aluvião aconteceu em duas propriedades. A praia aumentou para as duas propriedades. Aí há uma continuidade da linha, né? Aí a gente fala que é na proporção da testada de cada um. Ou seja, é uma continuidade da linha divisória ali do patrimônio de cada um. Então, ela vai e continua indo reto para o rumo do rio e vai dividir essa aluvião que vai definir o que é de A e o que é de B. Tá? Tranquilo. E agora, gente, o terceiro tipo de aquisição por acessão, a avulsão. Artigo 1251, quando por força natural violenta, uma porção de terra se destaca, solta de um prédio. Quando você lê prédio aí no 1251, significa que uma torre está soltando da margem de rio. Não, não é isso. É a propriedade, tá? Quando o legislador diz que há um destaque de prédio, é a própria propriedade, um pedaço de terra que saiu ali, beleza? Então, olha lá, 1251. Quando por força natural violenta, uma porção de terra se destaca de um prédio e se junta a outro, o dono deste adquirirá a propriedade do acréscimo se indenizar o dono primeiro ou sem indenização, se em um ano ninguém houver reclamado. Parágrafo único, recusando-se ao pagamento de indenização, o dono do prédio a que se juntou a porção de terra deverá aquecer a que se remova a parte acrescida. Gente, como que é isso? Olha aí o desenho para vocês, ó, para vocês entenderem. Lá em cima está o proprietário A, do lado esquerdo, embaixo está o proprietário B. Tá vendo que lá embaixo o proprietário B tá com um vácuo, um vazio. O que aconteceu? Deu um fenômeno lá de força maior, uma chuva ou enfim, o rio de repente encheu e destacou parte da beira aí, ó, do proprietário B, parte da praia do proprietário B, e com a correnteza levou lá para o proprietário A. Pensa, gente, o rio arrancou um pedaço da terra de B e levou lá para a terra de A e ficou ali estacionada.
Esse tipo de situação, quando existe uma soltura de uma parte de uma propriedade que se aloja em outra, é justamente esse fenômeno aí da avulsão. Olha só, qual que é a diferença da avulsão para aluvião? Na aluvião, a gente não soltou de propriedade nenhuma. Com o tempo, foram acontecendo depósitos ali naquela propriedade, né? Ou o rio se afastou, ninguém ficou prejudicado aqui na avulsão. Aqui, ou melhor, na aluvião. Na avulsão, não. Na avulsão, alguém fica prejudicado. O rio arrancou um pedaço do proprietário B e levou lá para a beira do proprietário A. Né? Aí o que vai acontecer? Esse proprietário B pode negociar com o proprietário A e falar, olha, é o seguinte, querido, eu tive uma desvalorização aqui na minha terra porque ela diminuiu sobremaneira de tamanho, de extensão. E olha, foi parar aí, ó, na porta da sua casa, né? Então você teve um acréscimo de terra. Como que vai ficar isso aí? Vamos fazer o seguinte, vamos calcular. Você me paga, fica tudo lindo. Aí o que o proprietário A faz? Ele, não, beleza, eu vou te pagar então. Nesse momento que o proprietário A paga para o B, acontece a avulsão, tá? Então ele adquire a propriedade quando ele paga. Ou se o proprietário B conforma com aquilo ali, nunca